Você já sonhou alguma vez e ficou intrigado com o sonho? Sei lá, um sonho estranho, aparentemente sem sentido. Aquele que, bem no clímax, você acordou? Vamos ver juntos o que a psicanálise pensa a respeito? Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e nesse vídeo vamos ver os sonhos, seus símbolos, o significado da morte e da sexualidade. Bora começar! Quando dormimos, nossas defesas funcionam diferentemente de quando estamos acordados. Durante o sono, o inconsciente está livre para se expressar e isso acontece em nossos sonhos. No entanto, mesmo nesse estado, há alguma censura, alguma proteção contra insights assustadores sobre as nossas experiências reprimidas e emoções. E esse anteparo assume muitas vezes uma forma distorcida. A mensagem que nosso inconsciente expressa, que é a base do significado do sonho ou conteúdo latente, é alterada para que não a reconheçamos prontamente através de processos chamados de deslocamento e condensação. O deslocamento do sonho ocorre sempre que usamos uma pessoa, evento ou objeto seguro como um substituto para representar uma pessoa, evento ou objeto mais ameaçador. Por exemplo, posso sonhar que um professor da escola está me molestando sexualmente para expressar e, ao mesmo tempo, evitar meu conhecimento inconsciente de que um dos meus pais me molestou sexualmente. A condensação ocorre sempre que usamos um único sonho, imagem ou evento para representar mais de uma ferida ou conflito inconsciente. Por exemplo, o sonho de que estou lutando contra um urso feroz pode representar algo psicológico, como conflitos em casa e no trabalho, por exemplo. Ou, para expandir o exemplo anterior, meu sonho de ser molestada sexualmente por um professor pode representar um sentimento inconsciente de que minha autoestima está sob ataque por algum membro da família, algum amigo ou colega. Um único evento no sonho pode, portanto, ser um produto de deslocamento e condensação. Como o deslocamento e a condensação ocorrem enquanto sonhamos, esses processos são referidos coletivamente como revisão primária. Quando sonhamos, a revisão primária disfarça a mensagem inconsciente ou conteúdo latente do sonho e a transforma em conteúdo manifesto. Os exemplos de imagens de sonhos descritos anteriormente, ou seja, imagens de um professor do ensino fundamental me molestando e a de mim mesma lutando contra um urso feroz, são instâncias, exemplos de conteúdo manifesto. Essas imagens se referem ao conteúdo latente do sonho, que por sua vez é uma questão de interpretação. O professor seria uma referência a um dos meus pais. Ou as imagens de abuso sexual se referem a ataques verbais à minha autoestima? O urso representa um conflito psicológico e, em caso afirmativo, que conflito é esse? Na interpretação de sonhos, então, o nosso objetivo é relembrar o conteúdo manifesto e tentar descobrir o conteúdo latente. Contudo, devemos lembrar que também nesse estágio consciente somos muito mais propensos a mudar inconscientemente o sonho para nos proteger ainda mais de saber o que é doloroso demais. Por exemplo, a gente pode esquecer certas partes do sonho ou a gente lembra dessas partes de forma um pouco diferente do que elas realmente ocorreram. Esse processo que ocorre quando estamos acordados é chamado de revisão secundária. Pode ser útil pensar no conteúdo manifesto do sonho como uma espécie de simbolismo, que pode ser interpretado da mesma forma que fazemos com símbolos de qualquer tipo, se tivermos em mente que não há uma correspondência direta entre um dado símbolo e o seu significado. Ou seja, embora existam algumas imagens que tendem a ter o mesmo significado simbólico de pessoa para pessoa, mesmo que a gente pense nelas como sendo membros da mesma cultura, também existem diferenças individuais importantes nas maneiras como representamos a nossa experiência inconsciente em nossos sonhos. Então, para aumentar nossas chances de interpretar nossos sonhos com precisão, devemos entender como tendemos a representar certas ideias, sentimentos e pessoas. E devemos saber o contexto em que uma imagem onírica específica ocorreu. Podemos nos perguntar o que aconteceu no sonho antes, durante e depois que uma imagem onírica específica apareceu.
Certos princípios gerais de interpretação dos sonhos tendem a se aplicar na maioria dos casos, e eles são os seguintes. Como as pessoas criam todos os personagens em seus sonhos, há um sentido real em cada pessoa com quem sonhamos, porque elas são uma parte da nossa própria experiência psicológica que projetamos durante o sonho numa espécie de substituição. Se eu sonho que minha irmã dá à luz a um filho natimorto, por exemplo, eu posso aqui estar fazendo uma substituição. Talvez a interpretação seja de que eu estou dando luz a uma criança natimorta, aqui servindo como um simbolismo para um relacionamento fracassado, uma carreira frustrada, uma empreitada artística que não deu certo. Talvez eu mesma seja a criança natimorta. Daí posso me perguntar se estou me sentindo abandonada, se estou desamparada, se estou deprimida. Como esse exemplo torna evidente, sonhos com crianças quase sempre revelam algo sobre os nossos sentimentos em relação a nós mesmos, ou em relação à criança que ainda habita dentro de nós e que provavelmente ainda está ferida de alguma forma. Como a nossa sexualidade é um reflexo muito importante do nosso ser psicológico, os nossos sonhos sobre nossos papéis de gênero ou sobre nossas atitudes em relação a nós mesmos e outros como seres sexuais também são reveladores. A fim de interpretar esses sonhos, precisamos estar cientes das imagens masculinas e femininas que podem ocorrer neles. Imagens masculinas ou símbolos fálicos podem incluir torres, foguetes, armas, flechas, espadas e coisas do gênero. Em suma, gente, se ficar de pé, disparar ou tiver a forma de uma serpentina, essa imagem pode estar funcionando como um símbolo fálico. Então, por exemplo, se eu sonho que eu estou segurando meu amigo sob a mira de uma arma, posso estar expressando agressão sexual inconsciente em relação a ele ou a algum substituto relacionado. Além disso, minha agressão sexual pode ser interpretada de várias maneiras. Posso questionar se a ênfase que darei se dará na abordagem sexual, na agressão ou em ambos. Decidir qual interpretação é plausível requer mais dados de sonhos semelhantes, padrões identificados no meu comportamento quando estou em estado de vigília e, claro, uma análise honesta dos meus sentimentos sobre o sonho em questão e as pessoas envolvidas. Analogamente, se eu sonho que estou sob a mira de uma arma, posso expressar um sentimento inconsciente de que minha sexualidade ou minha identidade em geral está sendo explorada ou ameaçada. As imagens femininas podem incluir cavernas, quartos, jardins murados, xícaras ou caixas e recipientes de qualquer tipo. Se a imagem pode ser um substituto de um útero, então ela pode estar funcionando como uma imagem feminina. Assim, se eu sonho que estou presa ou perdida em uma sala escura, eu posso estar expressando um medo inconsciente do controle de minha mãe sobre mim, um medo inconsciente de nunca ter amadurecido completamente como ser humano. Possivelmente estou expressando ambos, pois esses dois problemas estão certamente relacionados. Imagens femininas também podem incluir leite, frutas e outros tipos de alimentos, bem como os recipientes em que colocamos comidas. Ou seja, qualquer coisa que possa fazer as vezes de uma mama, que é por si só uma suplente para a nutrição emocional. Vamos aos exemplos. Se eu sonho que eu estou tentando alimentar uma ninhada de gatinhos famintos com uma pequena mamadeira, posso expressar um sentimento inconsciente de que as pessoas ao meu redor estão pedindo muito de mim. Meus filhos, meu cônjuge, meu chefe, ou todos eles, ou estou colocando muita pressão em mim mesma para cuidar dos outros. Analogamente, se eu sonho que estou com fome ou procurando comida, posso estar expressando uma necessidade inconsciente de nutrição emocional. Se eu sonhar com água que é fluida, mutável, às vezes relaxante, às vezes perigosa e muitas vezes mais profunda do que a aparência, tenho boas chances de estar sonhando com a minha sexualidade. A água também está relacionada com nossa experiência no útero, então os sonhos que envolvem água, especialmente com imersão, também podem indicar algo sobre nosso relacionamento com as nossas mães. Um sonho em que estou prestes a ser engolida por um maremoto provavelmente indica algum medo de ser dominada por uma emoção reprimida que temo estar prestes a explodir. Embora possamos muitas vezes sonhar com medos e feridas que sabemos que temos, que são claramente parte da nossa experiência consciente,
Nossos sonhos sobre essas preocupações provavelmente indicam que precisamos trabalhar mais neles, que eles nos afetam de maneiras que não estamos prontos para admitir. Independentemente de quão assustadores ou perturbadores sejam os nossos sonhos, eles são vistos como saídas seguras para feridas inconscientes, medos, desejos, conflitos não resolvidos. Porque, como a gente viu, eles vêm até nós de forma disfarçada e vamos interpretá-los quando estivermos prontos para fazê-lo. Além disso, se um sonho se tornar muito ameaçador, vamos acordar, como costumamos fazer durante os pesadelos. No entanto, se meus pesadelos começarem a ocorrer enquanto estou acordado, isso é, se o colapso das minhas defesas é mais do que temporário, se a minha ansiedade não pode ser diminuída, se a verdade oculta pela repressão surge diante do meu eu consciente de uma maneira que eu não consigo disfarçar e nem controlar, então, para a psicanálise, podemos dizer que eu estou em crise ou atravessando um trauma. Vamos falar agora sobre o significado da morte. As crises trazem à tona feridas, medos, desejos culpados ou conflitos não resolvidos com os quais não consegui lidar e que exigem atenção. Estou inundada pelo passado, porque agora posso ver o que realmente estava acontecendo. É assim que posso me conhecer através da crise. A palavra trauma também é usada para se referir a uma experiência dolorosa que nos deixa cicatrizes psicológicas. Assim, posso experimentar o trauma de infância, de perder um irmão para uma doença, uma morte acidental ou suicídio. E mais tarde na vida, experimentar o trauma ou a crise de ser inundada por toda a culpa, por negação e conflito que reprimia a respeito dessa morte. E também posso ver, por exemplo, as maneiras pelas quais os meus pais inconscientemente encorajaram a minha culpa a fim de aliviar a deles. Na verdade, nossa relação com a morte, estejamos ou não traumatizados por ela na infância, é a principal organizadora da nossa experiência psicológica. Antes de nós examinarmos como nossa relação com a morte opera, é importante notar que esse assunto, me parece, deu aos teóricos psicanalíticos um problemão para resolver. Existe a tendência de tratar a morte como uma abstração, ou seja, teorizar sobre ela de maneira que não nos permite sentir sua força muito intimamente, presumivelmente porque ela pode ser muito assustadora. Então, mesmo quando, ou especialmente quando, os teóricos abordaram o assunto da morte diretamente, eles às vezes o fizeram de maneiras que tendem a mantê-lo em um nível emocional distante. Eu acho que essa é a razão, para citar apenas um exemplo, que por trás da teoria, ainda mantida por muitos teóricos psicanalíticos, que os seres humanos têm um impulso incubado pela morte, uma compulsão inata em direção a isso, comumente chamada de pulsão de morte ou thanatos. Ao sugerir que os seres humanos têm uma pulsão de morte, a tentativa passa a ser a seguinte: explicar o grau alarmante de comportamento autodestrutivo que vemos tanto em indivíduos que parecem empenhados em se destruir psicologicamente e fisicamente, quanto em nações cujas guerras constantes e conflitos internos muitas vezes parecem muito como uma forma de suicídio em massa. Deve haver algo, então, em nossa constituição como espécie que explica essa pulsão de morte, essa autodestruição psicológica e física. É por isso que o conceito de pulsão de morte é visto como uma abstração, uma ideia que opera apenas no nível conceitual, sem conexão com o mundo concreto da experiência. E é exatamente por isso que alguns teóricos acharam essas explicações abstratas da morte muito atraentes. Uma maneira mais útil e talvez mais precisa de entender nosso relacionamento com a morte é examiná-lo em relação ao resto de nossa experiência psicológica, da qual é parte integrante. Se fizermos isso, veremos que a morte, em particular o medo da morte, está intimamente ligado a uma série de outras realidades psicológicas. E veremos que os indivíduos respondem à morte de várias maneiras por causa das diferenças em sua composição psicológica. Ou seja, os processos que eu estou prestes a descrever provavelmente ocorrerão em todos nós, porém acontecerão em diferentes graus e com resultados diferentes em cada indivíduo. Bom, em primeiro lugar, para muitos de nós, o pensamento da nossa própria morte tem origem no nosso medo do abandono, o nosso medo de ficar sozinho. Porque, vamos combinar que a morte é o abandono final. Não importa quão perto estejamos de nossos entes queridos, não importa o quão importante sejamos em nossas comunidades. Quando morremos, morremos sozinhos.
Mesmo se morrermos em um acidente de avião com outras 200 pessoas, cada um de nós tem sua própria morte particular. Não por acaso, alguns de nós têm a crença religiosa bastante reconfortante de que não morreremos sozinhos e que depois de morrermos não estaremos sós. Deus estará lá para nós e conosco. O medo do abandono também desempenha um papel quando tememos a morte de outras pessoas. Quando os filhos perdem um dos pais, quando perdemos um parceiro. O sentimento avassalador de perda, muitas vezes, gente, é um sentimento de abandono. As pessoas, em seus processos de luto, muitas vezes se perguntam: como você pôde me deixar? Você não me ama? O que eu fiz de errado? Nesse contexto, quer percebamos ou não, a morte de um ente querido pode acionar nossa culpa. De alguma forma eu devo ter sido inadequado, eu devo ter feito algo de errado, ou então eu não seria punido dessa forma. Na verdade, o medo de tal perda, de tal dor psicológica intensa é provavelmente a maior razão pela qual alguns de nós têm medo de chegar muito perto de outra pessoa ou de amar profundamente. O medo da morte é, portanto, muitas vezes responsável, junto com outras razões, pelo medo da intimidade. Para dar um exemplo, se complicarmos as coisas ao perceber que nosso medo da morte não é apenas medo da morte biológica, mas se traduz para a maioria de nós em medo da perda em geral, perda da atenção do meu cônjuge, perda do amor dos meus filhos, perda da minha saúde, do meu emprego, da minha aparência, do meu dinheiro, então podemos ver como as mortes emocional e biológica são atraentes, pelo menos no nível inconsciente. Então a gente pensaria assim: se eu não sentir nada, então eu não vou me machucar. Aqui precisamos lembrar que nossa primeira experiência de morte não é biológica, mas a psicológica, que muitos de nós sofremos na primeira vez em que nos sentimos abandonados por um dos nossos pais. Então podemos ver as maneiras pelas quais nossas primeiras experiências de abandono criaram nosso medo da morte. Esse desejo de não sentir, de nos isolar da vida, a fim de nos apartar da dor, é provavelmente a forma mais comum de trabalho com a morte, ainda em vida. É de se admirar, então, dado o enorme papel que a morte desempenha em nossas vidas, que devemos ficar fascinados com isso. Na verdade, é razoável concluir que quanto maior for o medo, maior será o nosso fascínio. Dito de outra forma, quanto maior for o papel que a morte desempenha em nosso ser psicológico, maior será a nossa atração, apesar do horror que a acompanha. Nossa fascinação com as representações da mídia sobre a morte pode ser um exemplo de como projetamos nossos medos e problemas em pessoas e eventos fora de nós. Esse fascínio, portanto, funciona como uma defesa. Por exemplo, se eu pensar sobre um pedófilo que mora do outro lado da cidade, ou vamos supor que ele seja de uma classe social ou de origem étnica diferente da minha, eu desvio a minha atenção das formas pelas quais fui abusada ou de meu abuso para com outras pessoas. Vamos falar agora sobre o significado da sexualidade. Outra área da experiência psicológica que tende a suscitar explicações abstratas é a sexualidade humana. Para alguns pensadores científicos, especialmente no passado, a sexualidade era uma questão de uma pressão biológica descarregada no ato da relação sexual. Freud, no entanto, considerava o desejo sexual um impulso inato de afirmação da vida, ou eros, e colocou-o em oposição à pulsão de morte, ou thanatos. E ele não parou por aí não. Por um lado, Freud percebeu que nossa sexualidade é parte integrante da nossa identidade e, portanto, se relaciona com a nossa capacidade de sentir prazer de maneiras que geralmente não são consideradas sexuais. E é por isso que ele acreditava que mesmo as crianças são seres sexuais que passam por fases oral, anal, genital, em que o prazer se concentra em diferentes partes do corpo. E aí você já pode imaginar o furor e o mal-entendido que isso causou na sociedade vitoriana. Os teóricos continuaram a se basear nos insights de Freud e a psicanálise hoje vê uma conexão estreita entre nossa sexualidade e nossa identidade, porque a origem do nosso ser sexual está na natureza da afirmação ou perturbação do nosso senso de identidade que ocorre lá na infância. Portanto, nossa sexualidade é um dos barômetros mais claros e consistentes do nosso estado psicológico em geral. Para a psicanálise, nossa sexualidade é uma realidade humana inescapável. Não é apenas um mecanismo de descarga biológica, mas uma questão de significado. Ao analisar o comportamento sexual, então a pergunta psicanalítica apropriada é:
Quais são os significados conscientes e inconscientes e propósitos que expresso ou exprimo através da sexualidade? Eu uso o sexo para barganhar algo que quero do meu parceiro? Eu retenho o sexo para puni-lo? Evito encontros sexuais completamente? Procuro encontros sexuais frequentes com pessoas diferentes? Claro, o comportamento sexual também é um produto da nossa cultura, pois ela estabelece as regras de conduta sexual adequadas e as definições de comportamento sexual normal e anormal, aqui bem entre aspas. Só vou abrir um parênteses aqui. Para a psicanálise, gente, não há diferença significativa entre normal e anormal. E a questão não é de comportamento moral versus comportamento imoral. Existem diferenças psicológicas entre os indivíduos e o problema é o de um comportamento saudável versus um comportamento destrutivo. Bom, voltando. As regras e definições da sociedade sobre a sexualidade constituem grande parte do nosso superego, né? Os valores sociais e tabus que internalizamos, consciente ou inconscientemente, e experimentamos como certo e errado. O superego está em oposição direta ao ID, o reservatório psicológico de nossos desejos agressivos reprimidos e à nossa libido, ou energia sexual. O ID é dedicado à satisfação de desejos proibidos de todos os tipos, de poder, de sexo, de diversão, de comida, sem pensar nas consequências. Ou seja, o ID consiste em grande parte daqueles desejos reprimidos pelo ego, porque são proibidos por convenção social. Assim, o superego, ou a internalização da cultura de tabus, determina quais desejos o ID conterá. O ego, o eu consciente que experimenta o mundo externo através dos sentidos e é a fonte da nossa autoimagem e sentimento de estabilidade, tenta fazer o papel de juiz entre o ID e o superego. E todos os três são definidos por suas relações entre si. Nenhum age independentemente dos outros e uma mudança em um sempre envolve mudanças nos outros dois. Dessa forma, o ego é, em grande medida, o produto de conflitos entre o que a sociedade diz que não podemos ter e o que realmente queremos ter. Por essa razão, as relações entre ego, ID e superego nos dizem muito sobre a nossa cultura. E, na verdade, Freud trabalhou numa apreciação do contexto cultural e nos ajudou a chegar a uma compreensão mais significativa de alguns dos conceitos iniciais que parecem contradizer nosso próprio senso de como o mundo funciona. Por exemplo, as meninas, ao perceberem que os meninos têm pênis, sofrem de inveja do pênis, têm desejo de ter um pênis. E por sua vez, os meninos, ao perceberem que as meninas não têm pênis, sofrem de ansiedade de castração ou medo de perder seus pênis. A explicação para esses dois fenômenos fica clara, no entanto, quando nós percebemos o contexto cultural dentro do qual Freud os observou. A definição rígida da sociedade vitoriana de papéis de gênero, que foi usada para oprimir mulheres de todas as idades e elevar os homens a posições de domínio em todas as esferas da atividade humana. É de se admirar que uma menina queira, pelo menos inconscientemente, ser um menino, quando ela percebe que os meninos têm direitos e privilégios que ela nem deveria desejar. Então é o seguinte, quando a gente fala na psicanálise de inveja do pênis, a gente está falando, na verdade, de inveja de poder. E aqui é o poder e tudo o que vai junto com ele. Então é autoestima, diversão, liberdade, aparente segurança contra violação física pelo sexo oposto. Isso tudo causaria inveja nas meninas. E o garotinho, ao perceber sua superioridade social e poder, não vai ficar ansioso com receio de perdê-los? Sabe aquela frase, você é uma mariquinha, tem o poder de ferir meninos e meninos grandes, porque os ameaça com essa perda de poder. A ansiedade de castração é, portanto, talvez melhor compreendida como medo de rebaixamento à posição impotente ocupada por mulheres. Bom, gente, então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou, suas críticas e sugestões. E eu te vejo no próximo vídeo, a última parte da crítica psicanalítica, tá bom? Eu te espero lá. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!